Amigo de General, seja bem-vindo a mais um vídeo de nosso canal, trazendo hoje, é claro, um vídeo sobre a derrota do Botafogo ontem contra o Fluminense. Derrota essa que serviu para mostrar novamente que a gente tem muitas falhas e, é claro, o meio de campo verdadeiramente não pode ser aquele meio de campo, o titular, com o Chay, principalmente com o Tietê, que tem ido muito mal. Realmente ele não aproveita as oportunidades que ele tem. O Botafogo muito desfalcado ontem, a gente sabe disso. Desfalques ali no vestiário em cima da hora. Jogador jogando também ali no sacrifício, como o Chay e como o próprio Erisson. Mas realmente a imposição de jogo do Botafogo ontem não existiu. E a gente fez uma partida muito abaixo do que poderia ter feito. E isso, inclusive, é notícia no Fogão Net, que a gente vai estar lendo agora, sobre o comentarista Lofredo do Sport TV, que ele diz aqui: os desfalques não justificam a atuação bem abaixo do Botafogo, nunca esteve perto de ganhar. Com diversos desfalques, o Botafogo foi a campo remendado e perdeu por 1-0 para o Fluminense nesse domingo. Porém, para o comentarista André Lofredo do Sport TV News, as ausências não podem servir de desculpa. O Botafogo tinha desfalques, sim, inclusive o técnico perdeu muito após o jogo contra o Inter. Mesmo assim, não justifica a atuação bem abaixo. Não conseguiu encontrar o jogo contra o Fluminense que o permitisse ganhar. Nunca esteve perto de ganhar, avaliou o Lofredo. O comentarista também analisou o clássico pela ótica do Fluminense. Foi um controle de jogo do Fluminense, né? O Fluminense teve 80% de posse de bola, mas os números de ocasiões claras não são tão grandes assim. Cano teve 2 oportunidades de chute de fora da área, mas não teve ocasiões claras de gol. Só nesse ponto eu acho o Fernando Diniz equivocado. Teve posse, mas não obriga o goleiro a fazer defesas. Não é para o técnico dizer que o placar não reflete o jogo, porque o placar reflete sim o número de ocasiões e foram poucas no jogo, relata o Lofredo. Concordo com ele, o Diniz está querendo tirar uma onda aí, e o Fluminense não fez nada demais, a verdade é essa, contra um Botafogo com mais de 10 desfalques, um Botafogo com meio de campo totalmente reserva, desentrosado, jogadores jogando no sacrifício, e mesmo assim, embora o Fluminense teve 80% de posse de bola, mas não refletiu dentro de campo. O Fluminense esteve melhor, mas não esteve a ponto de domínio total. O Botafogo, inclusive, teve 2 ou 3 chances no jogo, que podia ter empatado o jogo, pelo menos não conseguiu empatar. Alguns destaques negativos ontem, como o Saravia, que não jogou bem, né? Como para mim, o pior de todos, o Tietê, totalmente perdido, não marca, não apoia, não dá liga no meio de campo. Realmente ele não tem condição nenhuma de ser titular no Botafogo, máximo para compor elenco, quando se tem essas baixas todas. O Botafogo até melhorou no final ali, do meio para o final do segundo tempo, quando entrou o Oyama, tiveram aquelas trocas no meio de campo. Del Piaz também não teve nada bem ontem, é outro jogador que ainda não sabe aproveitar, não soube aproveitar as chances que lhe é dada. E a gente tem agora aí o desafio do meio da semana, né? Contra o América pela Copa do Brasil, o primeiro jogo no Independência. Vamos torcer para que a gente esteja nosso time completo, sem desfalques, sem lesões, e que a gente possa fazer um bom jogo e conseguir algum tipo de bom resultado por lá. Falando um pouquinho aqui agora sobre o nosso John Textor, ele diz aqui, na verdade, né, o John Textor ele está se transformando num expert em levantar cortina de fumaça, né? A gente teve a notícia da negativa do Zahavi, que a gente trouxe aqui no canal, e o Texo ontem deu uma entrevista no pós-jogo, dizendo ter plano B e C para o Zahavi no Botafogo, e vai priorizar brasileiros na segunda janela. Não queremos ocupar a vaga de estrangeiro se não for top. E a matéria do Fogão Net segue dizendo que depois da novela que se arrastou e do Botafogo ter ouvido o não do nosso Zahavi, o Texto, no entanto, deixa entender que a ideia é buscar brasileiros por conta do limite de 6 estrangeiros por partida. Lembrando que a gente tem 4 estrangeiros, a gente tem o Saravia, a gente tem o Cuesta, que pretende se naturalizar brasileiro, assim como o Carli, já deram entrada, mas ainda não são. Então temos Saravia, Cuesta, temos o Gatito, que é paraguaio, e temos o Carli, né? Então a gente já tem 4 estrangeiros ali, com o limite de 6 por partida. Realmente o Texo vai priorizar essa segunda janela, trazendo atletas brasileiros que estão pela Europa ou pelo mundo, enfim, ou até aqui mesmo no Brasil. Sim, nós temos um plano B e um plano C para o Zahavi.
Temos um limite de jogadores estrangeiros, não queremos ocupar uma vaga se não for um jogador top. Jogador top nível Rames Rodrigues, aqui ele deixa entender. Estamos mais cuidadosos. Só queremos usar essa vaga se for com um jogador que vai transformar o time, é claro, depois da sondagem e da própria admissão do Texo, que disse que não vai desistir do Rames Rodrigues, né? Dono da Alsaf Alvinegra, o Texo diz que tentará seguindo o Rames Rodrigues, apesar do meia colombiano priorizar no momento o retorno à Europa após atuar pelo Al-Rayyan do Catar. Ele está tentando se provar na Europa, diz o Texo, mas não está pronto para voltar. Vamos ver o que vão oferecer a ele, vamos continuar no ouvido dele. Enfim, o Texo tá aí fazendo uma cortina de fumaça, a verdade é essa, né? Foi uma semana conturbada no Botafogo, uma semana onde a gente teve o Chay colocando coisas ali na internet, né? Dando uma alfinetada no Vitor Sá, que foi flagrado numa balada. A gente teve o Luiz Castro reclamando horrores na entrevista que ele deu no CT Lulinha na sexta, e a gente teve a negativa do Zahavi na madrugada de sábado, e se completa a desgraça da semana com a perca pro Fluminense ontem. É óbvio, um time esfacelado realmente poderia perder, que era um clássico, mas da forma que perdeu, foi uma forma assim que a galera não gostou, mas até que a galera tá relativamente em paz, se a gente pode dizer assim, porque realmente o time do Botafogo estava muito esfacelado ontem, ia ser muito difícil qualquer tipo de bom resultado contra o Fluminense, que tá mais ajustadinho, que jogou o feijão com arroz, não fez muito, mas o que fez foi pressionar o Botafogo e tentar vencer, coisa que do lado de cá o Botafogo não fez, nem tentou em momento algum dar algum tipo de calor no Fluminense, até porque também não tinha meio de campo ontem, a verdade é essa, novamente a marcação era muito frouxa. Mas para finalizar o assunto do Texo, é mais uma cortina de fumaça. O que eu vejo da seguinte forma é que ele tenta blindar um time, ele tenta tirar o foco do time e de maus resultados e uma semana ruim, tenta trazer o foco para ele, e isso, é claro, desvirtua o foco, se diminui a cobrança em cima do time. Ele não é bobo, ele é inteligentíssimo, é por isso que ele é bilionário, ele puxa, ainda mais que ele estava no Rio, né, e ele vai continuar essa semana, porque ele vai ter reuniões, ele puxa o foco para ele, tira o foco da torcida, da imprensa de cima da semana ruim que o Botafogo teve, tanto é que tá cheio de notícia no Fogão Net falando sobre isso e em outros sites, e ele tenta gerenciar a coisa para que a equipe não sofra ainda mais. É claro, a gente sabe que o Botafogo tá em construção, a coisa tem que ter mais paciência, né? A coisa tá andando a passo de tartaruga, isso é uma reclamação do Castro, mas essa questão de CT, de estrutura, até de academia de musculação, que foi reclame do Castro também. Mas enfim, vamos ter que aguardar, vamos ter que ver. Em relação a contratações, vamos ver o que o Texo vai fazer, aonde ele vai tirar esses jogadores brasileiros, né? A gente sabe que tem alguns jogadores lá na Rússia, como o nosso grande Claudinho, que jogava no Red Bull, que é o sonho da torcida botafoguense. Vamos ver se ele consegue ir atrás desse tipo de atleta, desses jogadores de uma prateleira a mais de cima, poder tentar trazer para o nosso Botafogo, porque realmente a gente está precisando muito. Gente, é isso. Se não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda seu amigo Filipão a estar sempre trazendo conteúdo. Logo mais tem live, vou colocar daqui a pouco o horário da live no nosso canal. Deixa seu like, é o seu like que ajuda o YouTube a divulgar nosso trabalho, e assim mais e mais botafoguenses estão assistindo o nosso conteúdo. Um abraço, seu amigo Filipão, batendo continência pro nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele sim é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não for por ele. Até o nosso próximo vídeo.